Boa tarde a todos e a todas, você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos nessa audiência pública da apresentação do quadrimestre. Quero aqui, antes de dar início a essa sessão, registrar a presença da vereadora Lorene e também da assessora parlamentar, chefe de gabinete da vereadora Gorete, a senhora André Souza, que também se faz presente. Nessa tarde, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência de metas fiscais, a ocasião que recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté e também suas fundações. E também da Universidade de Taubaté e também das suas fundações. Esta audiência é realizada em cumprimento do dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal, que afirma que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e vai avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão, referida-se ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalentes das casas legislativas estaduais ou municipais. Compondo a mesa dos trabalhos, contamos com a presença da senhora Nataline, diretora-geral do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o professor Francisco Grandinetti, professor doutor Francisco Grandinetti, pró-reitor de Finanças da Universidade de Taubaté, aqui representando também a FUNAC, a Fundação Artística Cultural da Universidade, professor doutor Eduardo Enari, diretor-presidente da FAPET, Fundação de Apoio, Pesquisa, Tecnologia e Inovação, professora mestra Maria Ângela Petrini, diretora-presidente da FUNCABS, Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, e também da contadora Silvia Martins, representando aqui a FUST, a Fundação Universitária de Taubaté. E a gente começa as nossas apresentações. Na primeira parte dessa audiência, os representantes das instituições vão apresentar o cumprimento das metas fiscais, considerando o período de janeiro a abril de 2020. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores, que farão seus questionamentos e considerações sobre os dados apresentados. Você que acompanha essa audiência em sua casa, seguindo as recomendações do isolamento social e distanciamento social, também poderá participar enviando o seu questionamento para ser respondido pelos participantes dessa audiência. Basta acessar o site da Câmara de Taubaté, câmarataubaté.sp.gov.br. Lá você vai encontrar um link através do qual você poderá enviar mensagem. Você poderá participar também pelo WhatsApp, enviando mensagem com o seu questionamento para o telefone 3625-9525. Você poderá também enviar a sua mensagem até o final das apresentações feitas pelos representantes, que aqui se compõem. Não se esqueça também de nos dizer na sua mensagem para quem você vai fazer o questionamento. Passamos então às explanações dos representantes das autarquias e institutos municipais para a apresentação destinada ao tempo de 10 minutos. Então, primeira apresentação, primeiro a se apresentar, a senhora Nathalie, que aqui vai representar o Instituto de Previdência do município de Taubaté. Logo em seguida, o professor Dr. José Francisco Grandinetti, que vai fazer a apresentação tanto da Unital quanto da FUNAC. Depois a FAPET, o professor Eduardo Enari, depois a FUNCABS, professora Ângela Petrini, depois a FUST, a senhora Silvia. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar os números relativos ao cumprimento das metas fiscais relativo ao primeiro quadrimestre do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Com relação às nossas receitas previstas para o ano de 2020, nós realizamos no quadrimestre previstas 171.213.000, realizamos no quadrimestre 37.969.000, que representa um percentual de 22,18%. As receitas não financeiras, que seria a receita total menos a receita patrimonial, prevista em 166.213.000,
realizado no quadrimestre 36.892.000, que representa um percentual de 22,20%. A despesa total e a despesa não financeira, no mesmo valor, prevista em 171.213.000, realizado no quadrimestre 55.981.000, que representa um percentual de 32,70%. O resultado primário, que é a receita não financeira menos a despesa não financeira, nós temos uma previsão para 2020 de menos 5 milhões, realizamos no quadrimestre menos 19 milhões. Aqui nós trouxemos o total das receitas de contribuições recolhidas aos cofres do IPMT no primeiro quadrimestre. Seriam as receitas de contribuição patronal, que é a alíquota de 22%, e a contribuição do servidor, a alíquota de 11%. Então, do total de R$ 35.113.000, a Prefeitura arrecadou aos cofres do IPMT R$ 22.073.000, que representa 62,86% do total. A Câmara Municipal recolheu aos cofres do IPMT R$ 853.000, que representa 2,43% do total. O Instituto recolheu aos cofres do próprio Instituto R$ 171.000, que representa 0,49%. E a Universidade de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT R$ 12.014.000, que representa 34,22% do total. Dentro desse valor já estão contemplados os parcelamentos de débitos que a Unital tem conosco. Atualmente são 3 parcelamentos. Aqui nós trouxemos a receita arrecadada de forma detalhada para apresentar para vocês. Então, nós tivemos de receita patrimonial no quadrimestre R$ 1.077.000, as receitas de contribuições 11% e 22%, no total de R$ 30.831.000, os aportes para amortização do déficit atuarial vigentes pela Lei Complementar 447 de 2019, no total de R$ 1.659.000 recolhidos no quadrimestre. Os parcelamentos de débitos da Unital, R$ 4.282.000 recolhidos no quadrimestre. E demais receitas referentes a honorários advocatícios e a compensação previdenciária que o regime geral recolhe aos cofres do IPMT, de R$ 118.000. Opa! Como volta aqui? Para ficar grande? Socorro. Obrigada. Aqui o total da despesa realizada no quadrimestre. Detalhadamente, nós tivemos aqui, então, pagamento de benefícios previdenciários no total de R$ 54.894.000. Desse total, R$ 46.273.000 foram destinados ao pagamento de aposentados e R$ 8.621.000 destinados ao pagamento de pensionistas. Para o custeio do IPMT, para o funcionamento dele, foi destinado R$ 1.085.000 para pagamento de folha de pagamento dos ativos que lá trabalham, os encargos, auxílio alimentação diárias, contratos, água, luz, telefone. O nosso aporte para amortização do déficit atuarial também fica contabilizado aqui. E R$ 720, que foi destinado para o custeio dos investimentos financeiros. Bom, esses são os dados do cumprimento das metas fiscais. Eu agradeço e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Nathalie, boa tarde. Boa tarde, vereador. Eu estou vendo aqui a questão dos pagamentos e eu não estou vendo aqui daquelas, não sei se engloba, ou aquelas decisões judiciais dos pagamentos dos funcionários que contribuíram por aquele abono salarial. Ele já está englobado? Sim, tanto nos orçamentos anuais, LDO, LOA, o ano passado a gente já colocou. E aqui no cumprimento ele vai entrar lá na despesa de nativo e pensionista, nas despesas de 54 milhões. Todos que estão ganhando na justiça estão recebendo abono e, inclusive, o retroativo está sendo pago por meio de requisitório de pequeno valor. Chega, a gente já autua e já paga atualizado. Tá. Esses pagamentos, então, eles estão sendo feitos através das decisões judiciais? Isso.
e não há possibilidade dentro desse processo do montante pegar como a gente pediu. Inclusive fiz um requerimento nesse sentido, porque o funcionário já não ganhou esse dinheiro quando ele estava tendo o seu direito aí questionado. E agora ele entra na justiça, ele vai gastar na justiça para ter o direito. Não há uma possibilidade jurídica, até por simetria, já que vários funcionários estão recebendo esse direito. Eu fiz um questionamento para o procurador, inclusive, do IPMT, pagar esses funcionários. O IPMT ainda tem que esperar ele entrar na justiça. Então, a minha preocupação é o seguinte: não são todos que estão tendo a oportunidade de pagar um advogado, né? Então, não é todo mundo que tem condições de pagar um advogado, e esses advogados cobram uma porcentagem, inclusive, até por uma questão de trabalho, e essas pessoas estão ficando sem esse recurso. E outras pessoas que os familiares morreram, né? Então, assim, você tem lá um pai que foi funcionário da Unital, mas o seu pai morreu, como que vai ficar esse recurso? A pessoa pode não ter direito, né, ali que faleceu, mas até porque ela não entrou com recurso. Mas a família, eu acho que é um bem que ela contribuiu, que ela deveria ter o direito de receber. E a gente sabe que a última apresentação aqui, uma audiência que a gente fez, que são mais de 4 milhões de reais. Eu acho que isso é investido pelo IPMT nesse momento da crise. Tenho certeza que os funcionários que são aposentados e nos acompanham fariam uma diferença imensa. Uma professora, por exemplo, que me procurou, a professora Agnes, só dela chega a quase 10 mil reais. 10 mil reais para esse funcionário que está aposentado hoje faz uma diferença imensa. A gente entende a crise financeira, mas eu entendo também que o funcionário contribuiu. E se a justiça está dando direito a ele em primeira e segunda instância, por que o IPMT ainda não teve uma ação interna, de uma decisão interna da presidência, em pagar todos? Ver quem tem direito. Também você não pode pagar de forma aleatória, porque você tem que ver cada caso um caso. Mas pelo menos aqueles que realmente têm o direito, em pagar essas pessoas é uma judiação. Tem funcionário da universidade que ganhava R$ 1.300 por mês. Nós estamos falando aqui de funcionário, a grande maioria, uma massa grande. E aí eu tenho que fazer a voz dessas pessoas. Eu nunca questionei coisas da apresentação do IPMT. Pelo contrário, sempre elogiei, viu? A melhor apresentação hoje que a gente tem, e a melhor gestão que a gente tem. Eu só passei a brigar mais com o IPMT depois dessa questão, vocês sabem disso. Porque eu acho uma judiação, uma decisão, está sendo uma decisão única, contrariando a justiça, inclusive, em decisão de primeira e segunda instância. Se a gente estivesse aqui inventando a roda, mas nós vamos estar cumprindo o que a justiça está mandando. E já mandou. E o coitadinho que já não ganha quase nada, tem que entrar na justiça e dispor pouco dinheiro que ele tem para receber isso. Entendeu, Nathalie? Eu faço até um apelo, na verdade, social nesse momento para o IPMT. Sim. O IPMT faz um trabalho importantíssimo. Você colocou aqui, são 54 milhões injetados no município que os aposentados contribuíram, e o IPMT está fazendo um papel extremamente importante, mas eu acho que a gente está fazendo um apelo humano. Eu faço até para você isso, porque você é muito técnica e é uma pessoa que eu respeito demais. Todas as vezes fiz questão de te elogiar. E outros membros do IPMT, que eu tenho um carinho muito especial, que deve estar bravo comigo quando eu fico brigando aqui, mas saibam que vocês também poderiam estar aposentados passando por a mesma situação. Então eu estou falando em nome de pessoas que eu conheço. Por exemplo, tem uma senhora que mora na Água Quente, que ela foi funcionária nossa da Unital, ela ganha R$ 1.400 por mês. Esses R$100 vai fazer uma diferença imensa na vida dela, quando o IPMT passar a pagar ela, porque é uma quantia de luz, uma quantia de água dela. Então, eu faço um apelo social e humano para o IPMT. Eu não quero que o IPMT não reconheça no que eles têm direito. Foi a Unital que errou, foi o IPMT que errou, foi não sei quem que errou. Só que na ponta, quem está sofrendo é a pessoa mais humilde que mais precisa desse dinheiro. Sim. Então, eu faço um apelo aqui para o presidente do IPMT, para os diretores do IPMT, para os membros do conselho do IPMT, que olhem com carinho, porque vocês também serão futuros aposentados e que poderiam estar nessa situação. Grande maioria de nós, né, tem bons salários e a gente tem aí condições de sobreviver, mas essas pessoas ganham pouquíssimo. E por uma questões até financeiras, a universidade, por uma questão de organização, por uma questão até de
que eu não concordo, mas entendo, porque a Unital também tem que enxugar a máquina. Foi retirado a cesta básica, porque infelizmente também precisa enxugar. E esse momento é o momento que a gente precisa também olhar com carinho para a administração da universidade. Aqui eu quero elogiar o professor Grandinetti, porque quando a gente tem que bater, a gente bate, quando a gente tem que elogiar, a gente também elogia, sem medo algum. Eu acho que, e vou mandar um recado para a professora Nara, ouça mais o Grandinetti, ouça mais quem tem mais experiência, habilidade para conversar, porque esse momento é um momento político muito perigoso. E aí eu faço um apelo para você, Nathalie, com toda a experiência que você tem. E o gabarito que você tem para administrar. É um pedido que eu faço para você levar para os conselheiros. Sim, pode deixar, eu levo para eles. Olhe com carinho. E eu até faço um convite, vamos comigo lá na Água Quente ver a situação dessa senhora. Dela eu tenho certeza que é em torno de R$7 mil que ela vai pegar, porque segundo a apuração dos advogados, é R$7 mil que ela vai pegar. R$7 mil na vida dessa senhora vai fazer uma diferença imensa. É esse olhar que eu quero que o IPMT tenha. Administrativamente, eu vejo o IPMT como uma instituição sólida, tranquila, funcionários competentes, atentos e responsáveis. Saiba você que me acompanha, que é funcionário da Prefeitura, da Unital da Câmara, são profissionais da melhor qualidade que a gente tem no IPMT. Só que eu preciso que eles olhem com um pouquinho mais de humanidade para essas pessoas. Porque elas estão entrando na justiça, gente. Muitos não vão ter condições financeiras de entrar na justiça. Então eu peço com carinho. Você vê a apresentação de vocês aqui, eu tenho orgulho do número de pessoas que estão lá no IPMT administrando o dinheiro público. É coisa séria. Quando a gente vê aqui um investimento, por exemplo, de custeio de investimento financeiro, a gente vê aqui um trabalho muito bem impecável por vocês. Só que eu faço esse apelo humano agora. O presidente do IPMT, eu espero que assista essa sessão. Doutor, a gente tem... O vereador ganha R$6 mil de salário. Os funcionários também têm bons salários, graças a Deus. A maioria que estão nas diretorias, estão nas... Só que esse coitadinho que ganha R$1.400 por mês, ele tem que sustentar 5, 6 pessoas. Inclusive essa senhora sustenta os netos. Então eu faço um apelo, com todo carinho. Eu peço para você levar esse pedido para os conselheiros, para as pessoas. Eu acho que a Justiça já decidiu em primeira e segunda instância. Vamos sentar, fazer uma assembleia, chamar o sindicato, fazer uma reunião. Aí eu faço um apelo para o sindicato, os servidores públicos. Sente, vamos sentar e vamos organizar isso de uma assembleia geral, até para dar sustentação nessa negociação, porque a gente também tem que ter sustentação jurídica, não dá para fazer coisa da cabeça da gente. Tem tanta coisa que a gente quer fazer, mas o papel e a lei não permite. Mas eu tenho certeza que o sindicato participando disso, com seus advogados, os advogados, os procuradores do IPMT, que são pessoas muito sérias, eu espero que a gente consiga resolver esse problema. Porque são R$4,5 milhões que serão investidos principalmente nas pessoas mais carentes. E que contribuíram, gente. Essa gente contribuiu. E eu acho que a gente tem uma fatia do orçamento que a gente... Não vamos pagar à vista, não. Vamos pagar em 5 vezes. Né? Porque a gente sabe a situação financeira. A gente vai conseguir pagar... Vamos pegar 100 nomes. Olha, 100 nomes tem direito. Nós vamos pagar em 5 vezes vocês, porque é o direito do trabalhador. Senão a gente entra na justiça, daí empurra para a Unital, empurra para o IPMT. E, na verdade, a Justiça já reconheceu que isso é um erro que aconteceu lá atrás, mas que quem tem responsabilidade de pagar é o IPMT. Depois, lá na frente, o IPMT quer entrar contra a universidade para tentar receber esse dinheiro, tudo bem. Mas vamos chamar o sindicato, vamos chamar as instituições, vamos tentar negociar, gente. É um apelo que eu faço para vocês. Eu peço perdão, muitas vezes fico bravo aqui, Nathalie, porque não é com a instituição, não é com a administração da instituição, não é com nada disso. É que a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu acho que esse momento de pandemia, a gente tem que pensar bem isso, né? Nós, instituições, nós, homens públicos, mulheres públicas e administradores, se colocar no lugar do outro, ter um respeito pelo outro. E nesse momento eu peço para o IPMT e os seus conselheiros que olhem com carinho para isso. Sim. Obrigado. Viu? Quer fazer alguma pergunta, vereador Lorena? Agora, a apresentação do professor Grandinetti. Se o senhor quiser apresentar aqui, ou se quiser, professor.
Professor Grandinetti, pode ir. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Douglas Carbone. Boa tarde a todos presentes na mesa. Boa tarde, vereadora, assessores, servidores, ouvintes da TV Câmara. Muito boa tarde. Vou fazer a apresentação do quadrimestre da Universidade de Taubaté. Bom, aqui nós temos um quadro, resume uma comparação, receita e despesa, em comparação com a LOA prevista de 2020, estamos no exercício de 2020, então a LOA prevista, e aqui está o executado, receita e despesa no primeiro quadrimestre. Nota-se aqui o percentual de receita fonte 4, os principais tópicos aqui, fonte 4 que é receita de mensalidade e anuidade de acadêmicos da Universidade de Taubaté, a principal receita. Conseguimos cumprir 24,57% do previsto na LDO. A receita total, que aí inclui fonte 4 e fonte 6. Fonte 6, a principal receita vem do convênio que a universidade tem com a Prefeitura Municipal para cumprir o convênio da creche e do ensino integral. Houve uma receita em relação à LDO de 27,5%. Em relação à despesa, né, fonte 4, que é a despesa que a universidade tem, 21,32%, fonte 4, e 22,21% de fonte 6. Então, esse aqui é o primeiro quadro comparativo, receita, despesa e resultado primário. Aqui nós temos a dívida consolidada, que é com o Instituto de Previdência, né, de Taubaté. Nós tínhamos esse valor consolidado até 31/12 e até 30/4/54. Aqui nós temos a receita realizada no primeiro quadrimestre, um pouco mais detalhada, a receita patrimonial, receita de serviço, que principalmente as anuidades, transferências correntes, outras receitas que a universidade tem. Então, totalizando do que foi previsto na LOA, 25,26% da receita. Bom, aqui já tem um outro nível de detalhamento, né? Já por categoria econômica, da receita patrimonial, da receita de serviço, que é a anuidade. Aqui a anuidade recebemos 26% do previsto, e da dívida ativa. Quando a gente fala de dívida ativa, pode se denominar como mensalidades não pagas em exercícios anteriores. Demais receitas de serviço, transferências financeiras, receitas correntes de indenização, restituição, sucumbência. Tá bom? Então, isso aqui é um resumo da receita por categoria. Aqui nós temos uma figura, ilustra a composição da receita. 44, da ordem de 44 milhões, que representa 71,56%, que são receita de serviço, que é semestralidade, dívida ativa, demais receitas de serviço. Aqui 25,74 é a convênio que a gente tem com a Prefeitura Municipal, com o FEIDRO. Receita patrimonial e outras receitas. Então, isso aqui é o quadro comparativo de toda a receita da Unital. Aqui, em comparação com o primeiro quadrimestre de 2019, né? Comparando os dois quadrimestres, nós temos a LOA de 2019, a LOA 2020, a execução do primeiro quadrimestre do ano passado, 30
96%. A execução agora desse quadrimestre, 25,26%. Bom, agora aqui uma descrição, a despesa analítica por unidade orçamentária. Reitoria, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Finança Estudantil e Extensão. Então, aqui são todas as despesas da reitoria. Bem, aqui nós temos a principal despesa, que é a de pessoal e encargos, da ordem de 25,32%. Outra despesa também considerável é o aporte que a gente faz ao Instituto de Previdência. Está previsto 4.521.000. Até então, nós já transferimos 33%, ou seja, da ordem de R$1.507.000. Aqui da Pró-Reitoria de Administração, a principal despesa vem de encargos e pessoal, 26%. Tá bem? E as despesas administrativas, que a Pró-Reitoria de Administração, ela faz a gestão administrativa de toda a universidade, toda a infraestrutura da universidade, toda a manutenção da universidade. Aqui nós temos a unidade orçamentária Finanças, Pró-Reitoria de Economia e Finanças. Também, a maior despesa, são duas praticamente, né? É a despesa que a gente tem com pessoal e encargos, 27%. E a outra despesa que nós temos aqui serviço de terceiro, pessoa jurídica, né? Que são alguns contratos de fornecimento de serviço de TI da área econômica. Aí, para a Reitoria de Extensão, a segunda principal despesa é encargos, e aqui nós temos a segunda, que é a despesa com os convênios. A principal é o serviço de terceiro, né, que a gente tem para cumprimento do convênio com a Prefeitura Municipal. Para a Reitoria de Graduação, é a Pró-Reitoria onde estão ligados todos os docentes da Universidade de Taubaté, de todos os departamentos, e também servidores que atuam no departamento. Então, no total, 65 milhões, o que representa 32,98%. Para a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, principal despesa também novamente encargos, encargos e pessoal. Por fim, a estudantil, para a Reitoria Estudantil, onde a sua principal despesa está em auxílio financeiro aos estudantes, chamado de Bolsa de Estudos, né? Bolsa de Estudos para os ensinos fundamental, médio, técnico e da graduação. Bom, composição da despesa. Nós temos aqui a composição da despesa, 28% de toda a despesa, né? 55,77% de toda a despesa está com encargos, né? Pessoal e encargos. Outro valor considerável, de 35%, vem com bolsa de estudos, água, luz, telefone, segurança, serviço de terceiros, tá bom? Amortização da dívida e investimento. Composição da despesa de pessoal por unidade orçamentária. A maior unidade orçamentária é a Pró-Reitoria de Graduação. Como eu falei, tem todos os docentes e servidores que atuam, 74,6%. Comparando o orçado 2020 com o liquidado, né? Temos aqui a comparação
do primeiro quadrimestre. Opa. Investimentos, amortização da dívida que a gente tem com o Instituto de Previdência. Está orçado R$12.300.000. Até então, pagamos R$4.282.000. Isso. Aqui a comparação do primeiro quadrimestre, né, de 2019 com 2020, comparando as duas LOAs. As transferências financeiras que a gente faz para a FUST, FUNCABS, que é a maior transferência, principalmente para cumprir as despesas que a FUNCABS tem com os benefícios aos servidores da universidade. FAPET não houve transferência, FUNAC, tá bom? Então, está aqui o total das transferências financeiras. Aqui é um quadro com uma figura comparativa das transferências, né, financeiras, comparando o primeiro quadrimestre de 2019 e o segundo quadrimestre de 2020. E primeiro quadrimestre de 2020. É isso. Muito obrigado a todos. Tá bom? Estou à disposição. Agradeço, professor Grandinetti. Se o senhor quiser já apresentar a sim, claro. FUNAC, daí bom, a gente entra nas perguntas. Bom, nós estamos fazendo a apresentação da Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, conhecida como FUNAC. Então, a apresentação do primeiro quadrimestre. O diretor-presidente, professor Isnar, ele não pôde comparecer em virtude por estar na pessoa de risco, né, devido ao coronavírus. Aqui. Bom, nós temos aqui, na mesma metodologia, um quadro comparativo da LOA 2020, o realizado no primeiro quadrimestre, o acumulado e a porcentagem de cada realizado em relação à LOA 2020 da Fundação. Aqui nós temos o valor da LOA 2020, tá? E o realizado no primeiro quadrimestre pela Fundação. Despesa orçamentária, né, do primeiro quadrimestre e o realizado no primeiro quadrimestre. Obrigado pela atenção. Estou à disposição também para maiores esclarecimentos. Vereadora Lorene, Vossa Excelência quer fazer alguma pergunta? Obrigada, vereador Douglas. Obrigada, professor Grandinetti. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Professor, o senhor tem me atendido, eu agradeço. A gente já conversou. A preocupação do período, né, a preocupação maior do quadrimestre é tentar dar retorno aos alunos nas suas dificuldades com relação ao pagamento. E não preciso repetir aqui a crise que a gente vive e a dificuldade financeira de todo mundo. Eu verifiquei aí pela apresentação que, cumprindo cerca de 25% do previsto da receita de mensalidades, no meu humilde entendimento, apesar de ruim a situação, o número mostrou bastante positivo. Acho que uma expectativa de 4 meses, fatiando o ano em 3 pedaços, né? A gente quase que cumpriu aí 33%.
A 7% é bastante coisa, cria dificuldade para a universidade, com certeza, mas poderia ser muito pior, diante da grave crise que a gente vive. Eu queria, mais uma vez, perguntar para o senhor, porque nós comentamos sobre um plano, uma alternativa que o senhor pudesse construir para os alunos, para que, não tendo as despesas das aulas que não aconteceram nos últimos 2 meses, as despesas de contas, de água, luz, enfim, algumas que pudessem ser retiradas, também houvesse uma dedicação da universidade em pensar um plano para que os alunos que se endividaram, que não conseguiram pagar as mensalidades e atrasaram, para que eles possam, no processo de retomada, quem sabe, dividir, né, dissolver essas parcelas desses 2 meses nas próximas parcelas que pagarão, e para que eles não tenham prejuízos nas rematrículas do meio do semestre, e que aqueles que também tinham parcelas de dívidas de acordos pagos com a universidade possam, da mesma forma, quem sabe, dissolver essas dívidas dos 2 meses. Isso é uma angústia que acomete, aflige hoje a maioria da população, dos estudantes da nossa universidade. Se o senhor pudesse já, desde o dia que nós conversamos, que já faz um tempinho, puder nos indicar isso para que as pessoas se tranquilizem, que ações de planejamento agora para o futuro, tendo em vista o resultado do quadrimestre, a universidade consegue sinalizar para que os alunos possam ficar mais tranquilos, sabendo que poderão continuar os seus estudos, contribuindo financeiramente com a universidade e pagando essa dívida sem grandes prejuízos. Obrigada. Tá. Realmente, a gente tem recebido na Pró-Reitoria de Economia e Finanças diversos requerimentos de vereadores dessa casa, né, do professor Douglas Carboni, da vereadora Loreni. E recentemente, né, eu recebi a ligação da vereadora, exatamente questionando das ações da universidade. E nós estamos fazendo, quando a gente mexe com finanças, com milhões, o cuidado tem que ser muito grande, porque qualquer decisão que você toma pode evadir, pode cair milhões também dessa receita. E o que causa um prejuízo muito grande para a própria imagem, para as próprias questões financeiras e pelas despesas já que a gente tem que honrar. Dentre elas, a principal, né, que é pagamento do pessoal em encargos. Então, tem que ter um cuidado muito grande, porque qualquer atitude, você vai ter uma queda de milhões, e para recuperar milhões não é fácil. Bom, então, nesse sentido, nós estudamos, aliás, a gente está atento a toda a realidade das instituições públicas e privadas, né, da região, do estado e da federação. E nesse período, né, estudamos várias possibilidades, simulamos várias possibilidades, né? Houve queda da arrecadação? Sim. Houve queda na despesa? Pouco. Pouco. Por que pouco? Porque nós continuamos pagando todos os salários, não atrasou nem um dia, né? E se Deus quiser, não vai atrasar, não vai atrasar. Todos os encargos pagos, todos os contratos pagos, nenhum em atraso. Houve redução de água, luz e telefone, é muito natural, porque se não tem aluno, obviamente que não tem consumo de água, não tem consumo de luz, e também o telefone também. Mas isso não vai a zero, isso não cai a zero, né? Provavelmente deve ter caído 30%, porque a universidade, parte da universidade, ela está funcionando.
né? Tem um plano feito pela Pró-Reitoria de Administração, muito bem feito, né? Onde tem parte em home office, outra parte dentro da universidade, atuando em vários setores. Então houve e não chegou ainda, não chegaram as contas de água, luz e telefone do mês de abril, né? Não as vi. Certamente deve estar liquidando agora, nesse final dessa semana. Tem que liquidar agora, pagar. E então a queda não é tão grande diante da queda da receita. Então, se você comparar proporcionalmente, a queda na despesa é muito pequena. Outra ação da Pró-Reitoria de Administração, que temos como pró-reitor e vice-reitor o professor Jean, ele negociou todos os contratos, né? Tá certo? Todos os contratos foram e estão sendo renegociados, né? Então, e não existe um único corte. Não, existe negociação. Então, tudo foi negociado e isso também ajudou a ter uma queda na receita, na despesa. Diante desse cenário que eu aqui apresentei, nós fizemos um plano. Antes da rematrícula, que é maio e junho, né? E nós estamos em maio, senão seria abril. Durante a matrícula e pós-rematrícula. Obviamente que esse é um cenário que a gente avaliou e que a gente pode até, daqui a pouco eu vou fazer algumas considerações, reavaliar. Mas qual foi o planejamento? Diante das reuniões que tivemos com os estudantes, como eu falei, avaliando as instituições, em relação aos acordos, nós aumentamos de 10 para 12 parcelas para fazer o acordo, retiramos uma multa contratual de 20%, retiramos para quem estava indo do antepenúltimo para o último, aliás, do antepenúltimo para o penúltimo semestre, os índices de entrada de acordos inadimplidos e mensalidades em atraso, 45% e 75% para 20%. Além de ter reduzido, para quem está indo no último semestre, ou último ano, no caso do colégio, de 75% para 60%. Correto? Além disso, o aluno que, quando for na finanças, fizer o acordo da mensalidade em atraso, fizer o acordo do acordo em atraso, né? Porque tem aluno que só tem acordo, tem aluno que tem acordo de mensalidade, tem aluno que só tem mensalidade. Se ele pagar na data pactuada, no contrato, que varia, ele vai ter o desconto de pontualidade de 5%. Além disso, nós aumentamos o adiamento de mensalidade, que era de 30% para 50% e 70%. Tá? Então, o aluno hoje pode adiar até 70% da mensalidade. Isso, eu digo, isso está dentro do período da pandemia. Obviamente, cessando o período da pandemia, a gente tem que reavaliar tudo, né? Reavaliar. Essa é a palavra mais correta atualmente, né? Bom, para a rematrícula, diante das economias que fizemos, né, nós conseguimos dar um desconto para quem for fazer a rematrícula, ou se matricular, que pode ser aluno ingressante, ou aluno que desistiu,
um desconto de 10% na rematrícula. Isso dentro do período que a Pró-Reitoria de Graduação vai estabelecer como rematrícula. Então, ela vai fazer o período agora de rematrícula diante do Covid e a gente vai atuar nesse período. Então, isso que eu chamo de plano durante a rematrícula. E, por fim, após a matrícula dele, a gente sabe que ainda o aluno vai ter dificuldade, né? E uma coisa muito interessante e que está surtindo um resultado, é claro que não dá para... Até falei isso para a vereadora por telefone. Nós estamos fazendo um tratamento individualizado que tem surtido efeito. É claro que não dá para atender a todos, né? Não dá. Não dá para ser... todo mundo achar a solução boa para a universidade e boa para a área acadêmica. Mas o resultado está muito acima da expectativa, né? E não é nada daquilo que coloca na mídia, né, que às vezes que a universidade não está fazendo trabalho individualizado. Está sim e está surtindo efeito. Que eu faço, né, professor Grandinetti, eu faço, às vezes, acordo individualizado, tentando ajudar o aluno, né? Então, não só os servidores, como eu também. Então, é claro que não dá para atender todos os alunos ao mesmo tempo, na mesma hora, né? Então, muitas às vezes, por conta do volume, não são atendidos naquele tempo, mas eles são atendidos e, se possível, resolvidos. E após a rematrícula, né, nós lançamos o seguinte, que se o aluno deixar, antes do vencimento da parcela de agosto, ele procurar para a Reitoria de Economia e Finanças, ou seja, ele já fez a rematrícula, já é aluno, né, voltou aluno da universidade, ele, antes do dia 12, dia 10, dia 11, preferencialmente, não deixar para o último dia, né? For até a finança e falar assim, olha, eu não vou conseguir pagar essa mensalidade de agosto. Você pode dividi-la para mim, para nós? Podemos. Né? A gente pode dividir até 3 vezes. Né? Agosto, setembro e outubro. Isso pode acontecer nesses 3 meses. Tá bem? Então, tudo isso nós planejamos, fizemos conta, que tem que estar dentro do esperado de valor de receita, né? E também porque teremos despesas fixas. As despesas são grandes e são fixas. Não dá para reduzi-las, né? Não dá. Então, foi isso que foi planejado. Se eu não me engano, hoje está sendo publicada a deliberação que dispõe de tudo isso que eu falei, né? Tudo que eu falei foi votado na sexta-feira no Conselho de Administração, na sexta-feira, foi uma deliberação criada pela reitoria, chamado Parcele Já, exatamente por causa do contexto que todo mundo já sabe, e até e muito triste, né? Infelizmente. E provavelmente hoje está sendo publicada. Então, detalhes do que eu falei, eu fiz aqui uma explanação bem geral, tem detalhes importantes, né? Para que o aluno veja o que é bom para ele. O que é bom para ele? Se é bom para ele adiar 70%, então vamos adiar 70%. Então vai ter o edital direitinho, né? Tá bom? Para outros não é interessante adiar. Ele prefere fazer o acordo e pagar pontualmente com 5% de desconto no acordo. Já tiramos a multa, sabe?
Então vai depender muito da situação do aluno. Isso, obviamente, que é a nossa função, e eu peço a todos que divulguem isso, né? Eu acho que é importante que chegue lá no nosso aluno que está com problema. É importante uma divulgação desse Parcele já, das ações das pró-reitorias, tá bem? É isso, senhor presidente. Respondi? Agradeço, professor Grandinetti. Professor, o senhor é muito bom, né? O senhor é muito elegante, muito polido, muito político. Obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza, porque 90% dessas ideias saiu da cabeça do senhor. O senhor é muito generoso. Muito generoso. A generosidade faz parte do senhor, porque eu conheço há muito tempo. Fico muito feliz dessas ações, professor, porque a universidade tem um papel social, vereadora Lorene. É um papel social muito importante. Um papel que a gente sabe que os nossos alunos, a grande maioria deles, são alunos que são da nossa cidade. O senhor sabe disso, a gente tem um estudo, a grande maioria, a massa dos nossos alunos são daqui. São alunos que trabalham no comércio, né? Quantas vezes eu vi colegas meus saindo do comércio, indo para a faculdade, trabalharam lá até tarde, foram para a faculdade, ou saíram da faculdade e ia trabalhar no comércio, no shopping e tudo mais. Então são pessoas que estão sofrendo muito. Então eu quero agradecer ao senhor pela generosidade e pela competência que o senhor tem. Eu brigo com a universidade com alguns temas, o senhor sabe disso. Até porque, formado lá, estou aqui do lado da minha professora, que eu amo, que eu sou apaixonado, uma pessoa super competente e brava pra caramba no estágio. Sempre me ensinaram, meus professores, a serem muito didático e muito acadêmico com certas situações. E defender o patrimônio da universidade, para mim, é muito importante. Eu me formei lá. Eu quero que a universidade tenha cada vez mais respeito diante do mercado. Quando eu faço as minhas críticas, eu faço minhas pontuações aqui, mas agora eu quero fazer um elogio para o senhor, para os administradores, em estar buscando vários caminhos. Não está mostrando somente um caminho para o aluno. Olha, você tem isso e se vira você. Se quiser, muito bem, né? Vocês buscaram vários caminhos. Isso é muito importante. Então, as pessoas vão ter condições de negociar, abrindo possibilidades para que elas realizem o sonho delas, que é terminar a faculdade. Nossa, pegar um diploma na mão é uma coisa, muitas vezes, para uma família, é o único daquela família que vai formar. Então, parabéns ao senhor, parabéns à professora Nara, parabéns ao professor Jean, e principalmente à pró-reitoria de Finanças. Porque é lá que a gente senta para chorar as pitangas, né? Quantas vezes eu fui lá, porque eu também já negociei muito lá, o senhor sabe disso. Negociei, para mim, quando era acadêmico, quando era presidente do ECE, e quando agora vereador, sempre mostrei o lado sofrido dos nossos alunos. É difícil a gente chegar lá e não ter uma resposta para uma pessoa que, de repente, é o sonho da vida dela. O último semestre ela vai ter que trancar porque ela não tem o dinheiro para pagar. É muito triste. As pessoas chegam aqui em prantos, chorando, desesperado, né? E a universidade tem um papel social muito importante, de formar essas pessoas. Olha, se não fosse a Universidade de Taubaté, o que seria de nós na área de enfermagem? A enfermagem formou praticamente 90% dos profissionais que hoje estão nos hospitais. Então, você que me acompanha, vai ser atendido, pode perguntar para o enfermeiro que está atendendo você aí. Formou na Unital, a grande maioria. Então, se a gente hoje tem essa retaguarda hospitalar, esse enorme número de profissionais da área de fisioterapia, da área de odonto, na área de psicologia, de enfermagem, medicina, é a Unital que contribuiu para tudo isso. É a universidade que teve à frente, muitas vezes, investindo em laboratório, investindo em pessoas, investindo no hospital. Eu fui conselheiro. Quantas vezes, por problemas políticos da cidade de Taubaté, a Unital pagou o custo daquele hospital universitário? Que os políticos que sentavam na cadeira do Bom Conselho esqueciam que aquele hospital era um hospital naturalmente municipal. E eu fui conselheiro, a gente votava lá 5, 6 milhões de aporte financeiro para o hospital universitário. E a universidade socorreu a cidade de Taubaté, socorreu as cidades vizinhas. Então, professor, estou muito feliz dessa apresentação do senhor. Obrigado. Os dados já me deixam tranquilo, porque são as metas atingidas. Sim. Né?
que é o que a gente tem que fazer aqui. Mas quando o senhor traz essa notícia, que a universidade está buscando os caminhos para ajudar os alunos, eu fico muito feliz. Porque a gente fala aqui, não tem porquê a universidade existe hoje porque tem alunos. Se não tiver aluno, não tem universidade, né? Então a gente tem que pensar no nosso maior patrimônio. Primeiro, eu sempre falei para os funcionários, nosso maior patrimônio é os nossos alunos. Segundo, os nossos funcionários, professores. Então a gente tem que pensar com muito carinho. Professora Nara, sempre puxa a orelha, mas de parabéns. Eu fico muito feliz. E isso tem que ser divulgado. E eu faço uma sugestão aqui para o Júlio da TV Câmara, que a gente faça, assim que publicar essa portaria, que a gente faça uma entrevista aqui na TV Câmara, especificamente para falar sobre isso. Para não dar... Aqui a gente não vai ter tempo de explorar mais esse tema, mas que o senhor tenha mais tempo para falar sobre isso. Né? E eu faço uma sugestão, uma pauta para a imprensa, que está aí fazendo as suas críticas, também faça agora uma sugestão para a imprensa que faça divulgação desse trabalho que a universidade está fazendo. Porque é a rematrícula de vários alunos. Então, professor, parabéns. O senhor é muito generoso e muito bondoso em dizer que foi todo mundo que fez. Mas eu estou muito feliz que o senhor... Olha, aquele aluno que ia de bicicletinha na sua pró-reitoria está sentado aqui como vereador porque o senhor acredita nos alunos. Então, saiba você que eu tenho uma história muito antiga com o professor Grandinetti. Sempre me estendeu a mão como aluno, um aluno pobre, carente da cidade de Taubaté, porque eu sou da periferia da cidade, e sempre me deu a oportunidade de melhorar. Então, professor, o senhor não me decepciona, nunca. O senhor é um cara que está num poder, querendo ou não, o senhor é o pró-reitor de finanças, um professor efetivo não só da Universidade de Taubaté, mas de outras universidades, de outra faculdade. Mas pensa no pobre, no carente, nas pessoas que precisam. E muitas vezes não é só no pobre, não, pessoas que passaram um momento de crise e estão sofrendo. Parabéns. Obrigado. Tinha que falar isso. Muito obrigado, professor. Obrigado. Passa a palavra ao professor Eduardo Enari. Vai falar a apresentação da FAPET. Boa tarde, vereador Carboni, que preside essa sessão, na pessoa de quem eu cumprimento os demais colegas da mesa. Uma boa tarde, vereadores presentes, assessores, demais servidores. Então, faço uso da palavra para poder apresentar o relatório de cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020 da Fundação de Apoio, Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Então, neste quadro é apresentado o resumo, então, de despesas e receitas. O previsto para receita total, o ano de 2020, 1.720.000. O realizado no primeiro quadrimestre, 32.375. A despesa total prevista de 1.730.000, realizado no primeiro quadrimestre, R$441.000, né? Que dá 25% do percentual total. E, como resultado primário, estamos, então, em déficit de R$411.502. Esse quadro, ele reflete a situação brasileira por conta da pandemia. Haja visto que nós temos alguns projetos já com contratos assinados para serem realizados, projetos esses que envolvem pessoas, que envolvem, e aí com isso a gente não pode executá-los até então, haja visto a necessidade de manter em segurança todas as pessoas envolvidas. Mas essa despesa, ela também traz um pouco de continuidade de projetos de anos anteriores, e eu gostaria de ressaltar o seguinte, depois dos próximos quadros eu vou poder apresentar isso, que grande parte desse recurso gasto pela Fundação no primeiro quadrimestre foi o investimento na Universidade de Taubaté. Então, de que maneira é isso, né? Na hora em que eu passo adiante aqui Deixa eu voltar aqui um pouco atrás. Então,
Aqui o quadro, realizado no quadrimestre, a receita já apresentada. Então, a gente está com projetos assinados, contratos assinados, mas que não podem ser executados pelos motivos que eu já elenquei. E aqui na sequência, não está avançando. Não foi. Então, aqui a despesa, R$441 mil, diante da prevista de R$1.730.000. E aqui está, então, o perfil da despesa. Então, 91% desses gastos foram recursos de projetos vinculados à Fundação, que a Fundação faz a gestão em nome da Universidade de Taubaté. Então, como eu comentei, esses 91% aí do recurso total que foi investido, da ordem de R$404 mil, ele inclui aquisição de equipamentos imobiliários para laboratórios que estão à disposição da Universidade de Taubaté, porque a Fundação não tem prédio próprio, ela utiliza. Esses laboratórios e materiais são colocados à disposição dos cursos na pesquisa, cursos de pós-graduação e graduação da Universidade de Taubaté, e também de um repasse financeiro que a Fundação fez, tendo em vista que ela fez a administração de uma turma de pós-graduação e tem dentro da planilha um empenho de recurso para poder amortizar os gastos, na verdade, indenizar os gastos que a universidade teve com relação desse curso, que a Fundação só fez a gestão financeira. Então, o professor Grandinetti, professor pró-reitor de Finanças, sabem disso, porque foi ele quem gerenciou comigo toda essa execução que eu estou apresentando agora. Do ponto de vista da administração da FAPET, tendo em vista que a FAPET está com os projetos congelados, nós fizemos todo um ajuste em relação aos gastos da Fundação. E aqui, olha, os gastos menores, que são a contratação de serviços, material de consumo, que são os gastos da Fundação, propriamente dito, porque não são gastos vinculados ao projeto, são gastos da Fundação, contabilidade, advogado, limpeza e assim por diante, são bem pequenos, porque nós conseguimos adaptar toda a Fundação para poder, principalmente no segundo bimestre do primeiro quadrimestre, diminuirmos os gastos de maneira drástica para que não enfrentássemos problemas financeiros em relação ao que poderia acontecer. A nossa esperança é que, em breve, com o retorno das atividades, a gente possa executar os projetos que eu já disse que estão assinados e, com isso, a gente reequilibre a receita e despesa da Fundação, encerrando, como todos os anos anteriores, a Fundação com um pequeno superávit, que esse superávit também permita um investimento maior na Universidade de Taubaté. Então, esse daqui é um resumo da receita e despesa de cumprimento de metas do primeiro quadrimestre. Não tendo perguntas, agradeço, professor, a apresentação. Obrigado. Passa a palavra agora à professora Ângela Petrini, que vai fazer a apresentação da FUNCABS. Como é que é mesmo? Qual que é mesmo? Boa tarde a todos. É um prazer, né? Eu sou diretora-presidente da FUNCABS. Vamos estar apresentando aqui o primeiro quadrimestre do exercício de 2020. Só para a gente reforçar, a FUNCABS tem como seu principal objetivo proporcionar e gerir, né, os benefícios dos nossos servidores ativos e inativos. E tudo isso depende sempre da disponibilidade orçamentária da Fundação. Aqui é o nosso primeiro quadro, a nossa meta, né, para 2020, receita total 10 milhões. Depois nós temos as despesas de 16.212.000, sempre importante. Ai, eu fiz caca. E aí? E aí? Não tem luzinha aqui? Hã? Ele não tem luzinha? Aí, arrumei aqui. Pronto.
Então, a receita total nosso é de 10 milhões, a nossa despesa total ela vai ser de 16.182.000. O que é importante a gente ressaltar? Que nós vamos ter uma transferência orçamentária da Universidade de Taubaté para poder suportar toda a nossa despesa. Nós já realizamos a nossa receita agora de 1.999.000. A nossa despesa total, por enquanto, foi de 3.431.000. Então, nós estamos usando aí, no exercício acumulado, nesse quadrimestre, 20% só da nossa receita e, sucessivamente, a transferência orçamentária já foi de 29,55%. Nossa, horrível falar com esse negócio aqui. Aqui, só para demonstrar em gráfico, então, a receita prevista 10 milhões, a receita realizada até o momento 1.999.000. Opa. Eu quero voltar. Isso acontece comigo, isso, né? Fala a verdade. A próxima vez eu vou trazer o meu. Aí. Isso. A senhora quer que eu passe para você? Eu quero, por favor. A nossa transferência voluntária total vai ser de 6.220.000, né? E a transferência voluntária já feita até o momento de 1.838.000. Próximo. Aqui só para a gente ter uma quantificação aí em relação às nossas receitas. Então, rendimento de aplicação, que nós conseguimos fazer uma boa aplicação na gestão de 2019. Então, a gente tem esse rendimento de aplicação. Os nossos aluguéis, eles foram reajustados também no ano de 2019, então isso proporcionou uma melhora de receita. Juros, né, sobre multas também, que nós passamos a cobrar esses juros, que antes a gente não cobrava, com a inadimplência que a gente tinha, então a gente conseguiu agora colocar esses juros. Estamos basicamente zerando as nossas dívidas, as nossas inadimplências de 10, 20 anos, nós estamos cobrando isso judicialmente, estamos conseguindo voltar com esse dinheiro em caixa. E as nossas receitas também, quando a gente vende os nossos benefícios. Então, o Fundo de Assistência à Saúde, 1.420.000, o Plano Odontológico também, Sul-América, Seguro de Vida, e agora nós temos o Auxílio Funeral, que começou a ficar ativo a partir de fevereiro, né? Foi fevereiro, então todos os servidores, ativos e inativos, têm o Auxílio Funeral. Só o servidor é gratuito. Se quiser, então, os dependentes, eles pagam uma taxa, que ela é mínima, o professor Bernardo não quer, e aí tem direito. Eu sei que é meio tétrico a gente falar isso agora, no momento que nós estamos, mas, assim, é essencial, né? Porque é o ciclo da nossa vida, né? Nascer, viver e morrer. Então, a gente precisa estar aí, querendo ou não, resguardado nesse sentido, tá? Próximo. Então, aqui é o total de novo, 16.220.000, que é a dotação anual que nós temos, e até agora nós realizamos a despesa de 3.431.000. Aqui só para vocês terem uma ideia das nossas despesas, então a nossa maior despesa sempre vai ser a questão do plano médico, 2.416.000, e depois a gente tem plano odontológico, a Sul-América, que é um plano de saúde que a gente ainda tem, mas são pouquíssimos os beneficiários. A questão da aposentadoria, que ainda é um resquício de outras administrações que a gente ainda precisa pagar. Auxílio funeral agora, que basicamente esse auxílio funeral, ele vai se pagar com os dependentes que vão entrar. Então, assim, vai ser um custo-benefício interessante para nós. Enquanto a gente tiver pouco dependente, nós vamos estar gastando. Mas a partir do momento que eu tiver um dependente para cada funcionário, basicamente eu já pago a minha fatura. Então, é uma coisa que não aumentou as minhas despesas. Ela vai estar bem equilibrada nesse sentido.
Seguro de vida nós também temos, auxílio alimentação, auxílio educacional creche, não tem nada a ver com a Universidade de Taubaté, são creches particulares, vale transporte e as despesas administrativas, água, luz, funcionário e outras coisas. Próximo. Só para a gente ter uma ideia, nós temos 1.871 usuários mais dependentes do Plano FAS. Auxílio funeral, nós já estamos com 1.297. Auxílio alimentação, 475. Auxílio transporte, 340. Odontológico, 231. Seguro, 104. Sul América, 33 somente. A gente tinha uma média de 100 e pouco. Auxílio educação, 11 usuários. Aposentados, 4 segurados. E funcionários, nós estamos com 2 funcionários. Obrigada pela atenção, fico à disposição para qualquer questionamento. Professora, queria elogiar a senhora, né? Porque nunca mais a gente teve problema com a Funcabs aqui, faz mais de 3 anos. Qual era o problema da Câmara? Funcabs. Passava o tempo, vinha alguém reclamar que não tinha pago auxílio alimentação, transporte. E agora a senhora traz a questão do auxílio funeral, que para muitos pode ser assustador, né? Porque a gente nunca prevê o dia de amanhã com isso. Mas falava aqui que eu quero demorar para ir embora, mas vai que, né? O homem lá em cima quer levar a gente. A despesa não vai ser sua. É ele, a despesa não... Então a gente fica feliz aí da administração da senhora, até porque de forma muito clara e muito objetiva, mostrando a responsabilidade com o nosso funcionário. Eu venho conversando com muitos funcionários, e olha que eu converso com bastante gente. A maioria que eu não tenho telefone, tem meu telefone e manda mensagem para mim. Até porque eu saí da universidade, todo mundo conhece o meu trabalho lá. E eu tenho um carinho imenso pelos funcionários da universidade, imenso. De verdade, assim. Tem uns dos departamentos que me dava lanche quando eu era estudante, né? De tão respeito, eu tomava café na cozinha com os funcionários. Então, assim, é uma amizade, um carinho muito grande. Por isso que eu brigo muito pelos funcionários da universidade. Então, eu fico muito feliz, muito tranquilo nessa apresentação que a senhora traz para a gente os dados de forma muito clara. E aqui eu quero parabenizar a professora Nara em priorizar a Funcabs nesse momento, em os repasses, para que mantenha essa questão do auxílio alimentação, do auxílio creche. A gente sabe da importância do auxílio creche. Muitos dos nossos funcionários precisam disso. Foi várias vezes questionado nessa casa. Mas eu tenho muita tranquilidade em dizer que bom que a senhora foi escolhida para estar na Funcabs. Que ótimo. Que a gente não teve mais problema. Acho que quando eu falo a gente, eu falo os funcionários. Nunca mais a gente teve nenhum funcionário que viesse falar mal da Funcabs para a gente aqui. Fala para nós mesmo. Mas essa é a democracia. Eu falo para as pessoas que... Mas a gente resolve lá dentro mesmo. Então, eu acho que roupa suja se lava em casa. A gente precisa... Eu falo para os vereadores aqui em audiência pública, muitos aplaudem a gente, muitos vaiam. Mas é melhor fazer isso na nossa cara. Né? Eu não me comovo com os aplausos, como também não me comovo com as vaias. Porque agradar a todos nós não vamos também, né? Então, parabenizar a senhora pela competência, pela habilidade de lidar com os funcionários. Porque a gente também não vê nenhum motim mais, porque eles tinham motim, né? Se organizavam e por justo. Muitas vezes foram surpreendidos troca de convênio. Era um convênio, no dia seguinte já não era mais aquele convênio. O senhor sabe disso. O paciente tinha um exame marcado, já tinha que desmarcar. Então, assim, forma clara e objetiva. Parabéns. E fiquei sabendo que a negociação agora do plano de saúde, gostaria que a senhora falasse, inclusive, que isso tem que ficar público, porque senão as pessoas não acreditam no trabalho da gente. É verdade. Não, na verdade, assim, a gente, infelizmente, nós estamos com uma sinistralidade muito grande do nosso plano, e geralmente esse reajuste, ele é em cima da sinistralidade, ou seja, os custos operacionais, né? Então, muitas vezes, internações, diagnóstico complexo, uma série de coisas. Então, nós tivemos uma sinistralidade alta e a gente iria ter 21% de reajuste. Aí a Santa Casa já tinha diminuído para 19,78%. Aí nós a Funcabs fez uma contraproposta e foi para 8%. Então, nós conseguimos
abaixar esse reajuste para 8%. Fizemos também uma forma diferente, porque a gente sabe de toda a situação, isso sim eu acho claro a gente falar. Porque todo o reajuste ele é por faixa de idade, né? Então, até 18 anos você paga bem menos, acima de 59 você paga o triplo, e esse aumento ia ser em cada faixa. Então, nós estudamos e acabamos colocando 8% em cima do que ele já pagava o ano passado. Quem tinha desconto ficou com desconto, nós só acrescentamos 8%, então eu acho que aí deu uma equilibrada e não aumentou tudo. Mantivemos o plano família, que é aquele plano que o indivíduo pagava 10%, passou a pagar 12% em cima do salário dele. Então, alguém, sei lá, que ganha 1.800, ele paga R$180 para nós e entra a família inteira no plano. Esse custo para a universidade fica quase uns R$1.500 por funcionário. Tá? Então, assim, eu acho que isso é importante, esse plano família, com o reajuste que nós tivemos de 3,75 ano passado, não foi tirado ninguém, porque era uma faixa de R$2.200 quem ganhava esse plano família. Para a gente não tirar o pessoal do plano família, nós acrescentamos o 3,75. Então, eles mantiveram com o plano família e ainda entrou mais alguns, porque daí deu para pegar outros. Então, assim, eu acho que, lógico, a gente poderia dar para todo mundo, mas, por enquanto, nós estamos conseguindo manter isso daí e vamos conseguir, né? A parceria aqui, ela é bem grande, então quando a gente tem um pouquinho mais, a Unital repassa um pouquinho menos, quando a gente está com menos, ela repassa mais e a gente vai fazendo equilíbrio, porque é tudo para nós, né? Não é para ninguém de nós, né? É para todos nós, né? Só isso, obrigada. Muito bom essa colocação da senhora. Em nenhum lugar, para 5 membros da família, você paga R$180 de plano de saúde. Plano Plus, né? Então, assim, isso é olhar com carinho para as pessoas. Tem funcionários que só ele, sozinho, paga 180, né? Então, a gente sabe que o sacrifício, nesse momento de crise, que a universidade está fazendo, e o que eu quero fazer o registro, parabenizar a professora Nara. Professora, priorize mesmo os funcionários. Muito importante, ainda mais nesse momento de doença, é muito triste, momento de pandemia. Dê realmente atenção, porque a Funcabis é uma fundação que precisa de muita atenção. É lá que nós vamos sempre proteger o nosso funcionário. E o professor Grinete sempre assina o cheque e pague a Funcabis, por favor. Passar a palavra agora à apresentação da FUST da senhora Silvia. Boa tarde a todos que estão na Câmara, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu vou apresentar o cumprimento das metas da FUST do primeiro quadrimestre de 2020. Demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. No primeiro quadro, o que estava previsto na LDO e na LOA de 2020, da receita total, era de R$ 50.591.044. Foi realizado de janeiro a abril de 2020, R$ 9.907.597. No exercício, como a gente está no primeiro quadrimestre, é idêntico, R$ 9.907.597. Isso significa, em percentual, quase 20%. As receitas financeiras também, tanto na LDO, quanto no realizado no quadrimestre e no realizado no exercício, são os mesmos valores. R$ 50.591.000 na LOA, previsto. O realizado no primeiro quadrimestre, R$ 9.907.000. O realizado no exercício é o mesmo valor, representado em percentual 19,58%. A despesa prevista na LOA de 2020
de R$ 51.091.044. Foi realizado no primeiro quadrimestre de 2020, R$ 12.108.647. O mesmo valor realizado no exercício, R$ 12.108.647, representando isso em percentual, 23,70%. As despesas financeiras também, prevista na LOA, é o mesmo valor, R$ 51.091.044, realizado no quadrimestre de 2020, R$ 12.108.647, o mesmo valor realizado no exercício, R$ 12.108.647, representando em percentual 23,70%. O resultado previsto na LOA, o resultado primário de 500 mil, que é a diferença do total da receita menos o total da despesa. O realizado no quadrimestre do resultado primário é de 2.201.000 e o realizado no exercício o mesmo valor, R$ 2.201.050. Resultado nominal previsto na LOA, R$ 010.804, o realizado no quadrimestre de 2020, R$ 5.883.178. A dívida pública prevista na LOA de 2020 era de R$ 60.858.000, foi realizado no primeiro quadrimestre R$ 67.018.180. E a dívida consolidada líquida, prevista na LOA, R$ 60.388.953, o que foi realizado no quadrimestre, R$ 66.272.132. Demonstrando isso em gráfico, a composição da receita do primeiro quadrimestre. O convênio com a Anictal, que representa quase que 100% da receita da FUSH, foi de R$ 9.904.000, um percentual de 99,97%. As receitas financeiras, que são os rendimentos das aplicações, R$ 2.624, que representa 0,03%. O comparativo entre a receita prevista no primeiro quadrimestre em comparação com a receita realizada no primeiro quadrimestre. Foi prevista uma receita de... Acho que o quadro não ficou bom. R$16.863.000, que era prevista para o primeiro quadrimestre, e foi realizada no primeiro quadrimestre R$ 9.907.000. Agora, demonstrativo da composição da receita prevista no primeiro quadrimestre de 2020. A despesa com pessoal, incluindo os encargos sociais, representou no primeiro quadrimestre R$ 10.763.000, sendo quase 89% do total da despesa. Serviços prestados, R$ 288.596, representando pouco mais de 2%. As despesas financeiras, que são os encargos da dívida que a FUSH tem, de parcelamento, de dívida ajuizada, R$ 179.970, representando 1,5%. Despesas com materiais de expedientes, R$ 24.603, representando 0,20%. E as despesas para manutenção da sede, água, luz, telefone, R$ 852.042, representando pouco mais de 7%. O total das despesas, R$ 12.108.647. Isso em gráfico. No gráfico não foi só demonstrado em percentual. Despesa com pessoal. Desculpa, esqueci. Despesa com pessoal, quase 89%.
Despesa com serviços prestados, 2,38%. Despesas financeiras, 1,49%. Despesas com materiais de expediente, 0,20%. E despesas para manutenção da sede, pouco mais de 7%, 7,04%. Bom, esses foram os dados da FUST no primeiro quadrimestre de 2020. Agradeço a senhora Silvia. Eu quero só fazer um registro aqui. Quero mandar um recado lá para o pessoal da FUST. Vocês estão de parabéns. O que eu recebi de ligação de ADI, oficineiro, desesperado nesse período, foi uma coisa inacreditável. Até porque eu falo bastante, daí essas lives, você sabe que anda, né? As redes sociais. A minha preocupação era que eles não tivessem os contratos interrompidos, o pagamento interrompidos. Então, parabéns ao prefeito municipal, à nossa secretária Odila, que entenderam a sensibilidade, a situação e mantiveram os nossos oficineiros, mantiveram os nossos ADIs e com os pagamentos em dia. Isso é muito importante, muito importante. A gente está falando de quantos funcionários? Acho que são 600 de um convênio, mas quase 1.500 funcionários. Nós estamos falando de 1.500 funcionários da educação. Quantas famílias foram atendidas pela nossa fundação? A gente vê várias críticas, inclusive de alguns colegas, à FUST. E por que eu estou fazendo esse registro? Porque a administração ficou muito atenta a esse período de dar atenção e acompanhar isso, junto à prefeitura, para que eles pudessem ser atendidos. São mais de 1.500 famílias que nós estamos falando e que tiveram assegurado os seus salários, para que elas pudessem, nesse momento de pandemia, receber o seu dinheiro em dia e sustentar a sua família. Então, quero aqui, você leve lá, Silvia, um abraço a todos. E você sabe que eu atormento, ligo para a Kátia o tempo inteiro, né? Deixo a Kátia doida, porque eu também recebo vários questionamentos, né? E quando a gente vê essa apresentação do quadrimestre, essas transferências chegando aí 99% dessa receita, eu digo para o próximo prefeito de Taubaté, olhe mais com carinho para a fundação. Se hoje nós temos a educação integral, é porque a FUST faz esse papel. Que a nossa rede não conseguiria suportar, até porque o orçamento, a gente teria uma responsabilidade de fiscal, o prefeito tem que, no máximo, gastar 54% com o pessoal. E hoje a fundação tem 1.500 funcionários, que se fossem contratados na prefeitura, nenhum prefeito ia conseguir se encaixar na lei de responsabilidade fiscal. Nenhum. Então eu quero fazer esse registro, porque esses funcionários têm levado o trabalho nas nossas unidades de educação infantil, têm levado o trabalho nas nossas unidades de educação de ensino fundamental. Se não fosse o trabalho desses funcionários, a gente não teria esse tempo, o ensino de tempo integral que a gente tem hoje no município. Então são essas pessoas, o próximo prefeito, não o prefeito Ortiz, que já está finalizando, e que a gente possa olhar com carinho para esses nossos funcionários, melhorar o salário desses funcionários, olhar realmente que esses funcionários, sem eles a educação eu sou professor inclusive da rede, dou aula há muitos anos. Eu nunca vi uma dedicação tão grande quanto esses profissionais, que muitas vezes se desdobram, pegam um ônibus aqui para dar aula lá em outro lugar, longe da sua casa. A FUST ainda conseguiu organizar melhor, que eles pudessem ficar próximos às casas. Mas que fique registrado o trabalho que foi feito nesse período de pandemia, orientando os nossos oficineiros, as nossas ADIs. Foi espetacular. E mantendo o prefeito, parabéns, manteve o salário de 1.500 funcionários nossos, que contribuem muito com a nossa educação no município. A gente está falando de momento de pandemia, até falei outro dia aqui, não adianta falar de momento de pandemia, governo federal, com todo respeito, mas não dá para entender, tirando dinheiro de pesquisa, né?
Como é que nós vamos melhorar a educação sem a ciência, sem os professores, né? Sem os técnicos, porque é neles que nós estamos recorrendo agora. Então, prefeito, está de parabéns a organização lá da FUST, os funcionários, por manter o salário desses professores, desses nossos colaboradores, porque sem eles nós não fazemos educação. Então, tenho certeza, nossa secretária de Finanças, Odila, parabéns. E eu espero que a gente se mantenha assim. Não adianta a gente falar, porque vai ter essa pandemia, não acho que vai parar só nisso não. A gente está destruindo o planeta e o planeta vai responder. Se não tiver os técnicos, as pessoas responsáveis, estudiosos, porque todo mundo hoje pega um celular e fala tanta bobeira na internet e nunca estudou nada daquilo. Estou aqui do lado de uma professora minha da enfermagem. Quando você chega num paciente para você fazer uma anamnese, diagnóstico, conversar, uma equipe médica, nossa, é um trabalho tão grande. E eu vejo tanta gente falar tanta besteira na internet, eu tomo muito cuidado com isso, porque as fake news, a fake news é nada mais que a mentira. A mentira contada 10 vezes, ela se torna verdade, as pessoas estão morrendo, inclusive, por causa disso, né? Então, o papel da educação é muito importante, muito importante. Estou fazendo essa contribuição nessa fala aqui nesse momento, porque prioridade de qualquer governo tem que ser saúde e educação. Então, prefeito, Odila, administração da Universidade de Taubaté, professora Nara, administração da FUST, prioridade à educação, vocês deram prioridade para a educação, muito importante isso. Vai voltar os nossos estagiários dia 1º, ontem eu tive essa informação. Estagiário, coitadinho, ganha 600 conto. No orçamento público, isso aí eu fiz uma análise, é muito pouquinho. Eu sei que está momento de enxugar, mas não vamos enxugar no que mais sofre, né? Aquele que mais acorda, vai arrebentar para o lado mais fraco. Então eu falei com o prefeito, falei com os secretários, quero aqui agradecer o Macaé. Tormentei o Macaé dia e noite para a volta desses estagiários, porque eles pagam inclusive a universidade. Muitos são nossos alunos da universidade, estavam usando esse dinheiro para pagar a faculdade. E agora estão voltando, vão poder negociar, viu, professor? É uma corrente, né? Não tem jeito. Então, eu estou muito feliz dessa volta, são mais de 400 estagiários que vão voltar. Silvia, leve meu abraço a todos os funcionários e diga a eles que orgulho que a gente tem dessa fundação, que vai fazer a diferença. Pega desde o bebezinho, eu vou nas unidades de educação infantil, eu como com as crianças, inclusive nas escolas. Todo mundo sabe que me acompanha o meu trabalho de verdade, sabe que eu faço isso. Os funcionários nossos, professor, eles cuidam dos bebezinhos, é uma coisa muito louca. Junto com os nossos professores, lógico, que foram preparados, são técnicos, mas cuidam dos bebezinhos até os adolescentes. Então é muito importante o trabalho que a FUST faz hoje no município. E é justo. Inclusive, quero falar para a minha assessoria que deve estar assistindo, quero fazer uma moção de aplauso aos nossos funcionários da FUST, porque sem eles, nós não teríamos a condição de trabalhar com os nossos alunos de integral. Muito obrigado, viu? Só para registrar aqui, você que me acompanha pela TV Câmara e pela internet, nós não tivemos nenhuma pergunta que foi enviada a nós nesse momento de apresentação. Eu gostaria de passar a palavra para todos para fazer as suas considerações finais e a gente encerrar essa sessão. Passo a palavra primeiro ao professor Dr. Grandinetti para que faça as suas considerações e depois em seguida os outros membros da mesa. Senhor presidente, vereador Douglas Carbone, ouvintes, gostaria só de agradecer a Deus por estar aqui presentes, aqui juntos, lutando contra a situação de pandemia e trabalhando na universidade, objetivo de manter a sustentabilidade financeira, administrativa da nossa universidade e também preocupado com os nossos acadêmicos, com os nossos munícipes. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Passa a palavra agora a senhor Eduardo Enari para falar, depois a senhora Nathalie. Então, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui expondo a relatória do quadrimestre
E neste momento bastante difícil, é interessante que a gente mantenha os instrumentos democráticos que permitam que todos tenham acesso ao que está acontecendo dentro do recurso público, e por isso eu louvo com essa atividade de hoje, a importância dela para que todos tenham conhecimento de como que, apesar de vários setores estarem parados, o serviço público não para e dá continuidade para manter, da melhor forma possível, a segurança de todos e o bem-estar do cidadão. Então, obrigado, vereador, pela oportunidade. Agradeço, professor Enari. Passa a palavra agora à senhora Nathalie. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que puderam acompanhar os números do IPMT, e dizer que a gente está lá no IPMT à disposição de todos os servidores do município, ativos, inativos e pensionistas. Quem quiser conhecer melhor o IPMT, todas as áreas nossas, investimentos, que é bastante interessante, a gente investe dinheiro de todo mundo, de todos os servidores do município, desde a parte também de benefício previdenciário, a concessão dos benefícios, nós estamos lá à disposição para receber vocês. O IPMT é a casa dos 9.000 servidores que a gente tem lá segurados nossos. Boa tarde. Passa a palavra agora à professora Ângela. Eu e as tecnologias, boa tarde novamente. Gostaria de agradecer o vereador Douglas Carboni pelas palavras em relação à FUNCABS. A fundação, eu acredito ser, como todas as outras, uma fundação essencial, principalmente agora nesse momento, da Covid-19, onde a nossa população ela está sendo reeducada nas suas questões de hábitos, de higiene. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, a Fundação sempre vai estar à disposição. Nós estamos trabalhando remotamente nesse período ainda, mas eu acredito que logo a gente volte para a nossa sede. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida, qualquer tipo de não digo reclamação, dúvida até em questão principalmente do plano de saúde, porque os médicos também estão trabalhando remotamente, pode entrar em contato pelo nosso telefone e tirar essas dúvidas. Eu agradeço muito, sempre acho importante, faço questão sempre de vir nessas audiências, porque é o momento onde a gente pode realmente apresentar aquilo que nós estamos fazendo. Obrigada e boa tarde a todos. Passa a palavra a Silvia para fazer suas considerações. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu queria agradecer as palavras que foram proferidas pelo presidente da Câmara, da sessão, Douglas Carboni. Agradecer as pessoas também que assistiram a essa audiência. Só enfatizar o momento que a gente está vivendo, que é um momento grave. A gente tem que ter um pouco mais de empatia ao próximo. E esses instrumentos democráticos que existem, a gente tem que fazer com que eles continuem e tomar cuidado que a gente viveu um passado em 64 que não foi bom e tomar cuidado para que isso não aconteça. Então, é o momento da gente ter paz, não criar problema onde não existe. A gente precisa ter empatia. Então, essas divergências que estão criando mais problema. Quem está sofrendo mais é a população mais pobre. O isolamento é sério, a crise é séria, e a gente não pode fazer brincadeira com isso. Então, eu acho que, assim, essas audiências, essas prestações que a gente faz são importantíssimas, e a gente não pode deixar a democracia num ralo comum, tá? Muita gente sofreu para a gente chegar nesse momento que a gente está hoje. Então, a gente tem que enfatizar esse momento e não deixar que ele esmoreça. É isso. Quero aqui agradecer a senhora Andréia Souza, chefe de gabinete da vereadora Goretti, também que fez aqui a presença, a vereadora Lorene também que esteve aqui com a gente. Como não há questionamentos em seguir, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado a todos que participaram e prestigiaram esta audiência pública. Aproveitamos para convidar todos para acompanhar amanhã, a partir das 9 da manhã,
a terceira audiência pública de uma série de participações da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento e Inclusão Social, Segurança Pública, Turismo e Cultura e sobre a coordenação também da Secretaria de Finanças e nós. Quero agradecer aos nossos funcionários da TV Câmara e também do cerimonial, a que estiveram conosco, você que nos acompanhou pela internet, nos acompanhou aí pela TV Câmara. Eu quero dar uma notícia que eu fico muito feliz. Agora, essa semana que vem, deve voltar aí as administrações da Câmara. Nós vamos fazer uma eleição do novo conselho da TV Câmara, que passa a ter até outubro sinal aberto para Taubaté, né? Eu acho que eu como lá colaborador, junto com o Júlio e os outros membros do conselho da TV Câmara, e também junto com os ex-presidentes, aqui eu faço registro do ex-presidente Carlos Peixoto, ex-presidente Digão, ex-presidente Paulo Miranda, ex-presidente Diego Fonseca e ex-presidente, o atual presidente Bonerge, que nós entregamos uma missão que foi nos dada há muito tempo atrás. E eu quero aqui agradecer também na pessoa do Kelvin, a TV Câmara sinal aberto de forma democrática. Então nós seremos um sinal aberto como se fosse SBT, Globo e outras emissoras, que nós estamos só aguardando a assinatura do convênio da Câmara de Taubaté com a TV Cultura, que nós vamos utilizar a mesma torre. E eu fico muito feliz da gente avançar. A partir do próximo ano, quem estiver à frente da Câmara Taubaté precisa investir mais em tecnologia, em acesso, inclusive infraestrutura da nossa TV, que precisa melhorar, fazer concurso, chamar mais gente, trabalhar, porque os nossos funcionários têm se empenhado com um quadro reduzido. E eu tenho certeza que é mais um canal para que você que nos acompanha pela TV Câmara possa acompanhar o seu vereador, né? Possa acompanhar essas audiências aqui, mas não mais só na TV fechada, né? TV paga, mas TV aberta de forma democrática para todo mundo. Quando a Silvia traz essa questão da democracia, é muito importante, principalmente para fiscalizar. A gente precisa fiscalizar os nossos vereadores, o executivo e o legislativo, e a TV Câmara tem sido, nesses períodos, muito importante, por exemplo, de Covid, que a gente tinha um programa específico aqui nesta casa. Então, eu fico muito feliz e eu acho que a gente entrega, professora, senhores membros da mesa, uma notícia pública muito importante para a população, que é acompanhar o seu representante na Câmara Municipal a partir de outubro, novembro, no mais tardar aí dezembro, a TV Câmara é sinal aberto para que todas as pessoas tenham acesso a que os seus vereadores estão fazendo. Porque quando você está no microfone, você fala aí para o seu público, você fala para a população e você tem como dar satisfação. Não são todos que têm condições de pagar uma TV fechada e agora, com essa autorização da Câmara dos Deputados, a TV Câmara sinal aberto é muito importante. Quero aqui agradecer o presidente desta casa, o presidente Bonerge, que dando continuidade a esse trabalho, junto com nossa administração da Câmara, está buscando caminhos o mais rápido possível para solucionar, junto com o Kelvin, nosso diretor-geral, para que o povo de Taubaté tenha acesso à TV Câmara. Então a TV Câmara vai pegar em todos os domicílios da cidade de Taubaté. Isso é muito importante. Então quero fazer esse registro, está aqui o Kelvin, nosso diretor-geral. Isso é democracia, isso é transparência. Então quando a TV Câmara vai para a casa de todo mundo, é uma demonstração da administração desta casa, através do nosso presidente Bonerge, da mesa diretora e também da nossa direção geral, da direção da TV Câmara, dos nossos funcionários da TV Câmara, demonstra que nós queremos que todos tenham acesso aos seus vereadores, aos seus representantes, inclusive aos nossos secretários, às pessoas da universidade. O Kelvin está aqui, nós só estamos aguardando, né, Kelvin, a TV Cultura, qual eu agradeço a TV Cultura, já abriu o espaço para o diálogo, para isso acontecer. Isso é muito importante, os investimentos serão importantes para que a gente possa avançar nessa questão, mas a gente entrega junto o encerramento desse trabalho, essa grande notícia muito importante para a população de Taubaté. A população de Taubaté sai na frente quando ela tem acesso aos seus representantes. Muitas vezes não pode vir aqui na Câmara, mas está lá na casa dela acompanhando os seus vereadores, o seu prefeito, o seu vice-prefeito. Eu acho que isso que é importante. A democracia
ela é importante para que você tenha acesso a essas informações, até porque nós estamos vivendo um momento de muito fake news. E quando o vereador fala, quando o vereador mostra as informações, a própria TV Câmara, ela tira o rótulo, por exemplo, de certos fake news plantados em períodos, inclusive, de eleição, contra os vereadores, contra alguns funcionários. Então, é muito importante levar a notícia limpa, beber direto da fonte, não ficar, de repente, tendo informações truncadas. Então, você que me acompanha, isso é um ganho para o povo de Taubaté. Vai ser, com certeza, um marco na gestão dessa administração. O presidente Bonerge já deu todas as ordens para que pudessem ser cumpridas, no sentido de agilizar isso. E eu fico muito feliz. E a nossa diretoria-geral, que está aqui, o Kelvin, está correndo para que você, que me acompanha hoje pela TV Câmara, sinal fechado, possa ter o sinal aberto para todo mundo, sem pagar nenhum centavo por isso, para ter oportunidade. Então, qualquer cidadão de Taubaté vai ter essa chance de receber o sinal da TV Câmara, porque isso é importante. Então, agradeço a todos vocês, uma boa tarde, nos acompanha aí amanhã nas apresentações. Muito obrigado.